Shalom, queridos! Que bom poder estar mais uma vez aqui com vocês, ministrando uma palavra maravilhosa da nossa célula. Eu creio que essa mensagem irá edificar muito o seu coração. Hoje vamos aprender a importância da oração. Eu preciso orar, nós precisamos orar. Mas antes de começarmos, gostaria que você deixasse o seu like, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esta mensagem, tá bom? Vou deixar também aqui o link do nosso WhatsApp, que é o link da nossa célula, que acontece toda semana, às quintas-feiras. Então você, mulher, que gostaria de conhecer mais da palavra, se fortalecer espiritualmente, conhecer mais de Deus, não deixe de participar conosco, amém? Entre aí nesse link e fale comigo. Eu sou a Carla Ferreira e hoje eu vim trazer uma mensagem poderosa que vai edificar o seu coração, tá bom? O texto bíblico de hoje está baseado no livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 35, que diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha só que interessante essa passagem, né, queridos? Então, meus amados, a oração é uma arma espiritual que o inimigo não pode possuir. Ela afasta a obra de Satanás das nossas vidas, enquanto que ao mesmo tempo nos fortalece interiormente. A palavra nos alerta, Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, a região celestial é o mundo espiritual que está em constante movimento à nossa volta. O inimigo, o próprio adversário chamado Satanás, envia forças e autoridades, que são os demônios, para destruir aqueles que têm fé. Então precisamos estar preparados para enfrentá-los sem medo, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É o que nos diz e confirma o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Quando oramos, queridos, fazemos um convite para Deus operar aqui na terra. E hoje vamos aprender a importância e o poder da oração. Enquanto não entendermos estes princípios, jamais iremos conquistar aquilo que Deus separou para nossas vidas. Amém? Primeiro princípio, orar é uma necessidade. Sim, queridos, orar é uma necessidade. Mateus 14:23 nos diz: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Olha o que essa passagem deixa bem claro. Jesus tinha o costume de ter momentos íntimos e a sós com o nosso Pai. Era nestes momentos que ele se enchia de poder e autoridade para logo depois fazer grandes milagres. O Senhor passou a noite orando e logo após andou sobre as águas, ressuscitou mortos, fez cego enxergar, coxos andarem. Orar, queridos, é uma necessidade para manter o sobrenatural em seu ministério. Nem mesmo o próprio Filho de Deus ignorou este princípio. Muitas das vezes, algumas pessoas buscam milagre em suas vidas, mas se esquecem totalmente de orar. A oração é a chave para mover o mundo espiritual e impedir que o inimigo se fortaleça. Não esqueçam disso. Orar também, queridos, é uma prioridade. Sim, orar é uma prioridade. Há muitos textos que confirmam a vida de oração do nosso Senhor, né?
Se o Filho de Deus, que tem a natureza santa e é o nosso exemplo de como viver, priorizou a oração, imagine nós, né? Devemos fazer o mesmo. Assim que acordarmos, fale com o Senhor, né? Temos sim que falar com o nosso Senhor. Desenvolva, queridos, o costume de conversar com Deus enquanto se arruma para ir trabalhar, enquanto se arruma para ir à escola. A palavra nos instrui que devemos orar em todo tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orem continuamente. Mas lembre-se que o Espírito Santo, ele é nosso amigo e não precisamos de muitas formalidades para conversar com ele, né? Só precisamos ser sinceros e abrir nosso coração. Tenho certeza que o seu dia será muito melhor se ao invés de você começá-lo com redes sociais. Separe um bom momento de intimidade com Deus, creio que será muito edificante para a sua vida. Orar também, queridos, é um preparo, sim. A oração é um preparo para a sua vida, para o seu ministério. Há muitas espécies de milagres e de libertação que só vão acontecer após você passar pelo preparo. Olha o que nos diz o livro de Mateus 17:21. Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por quê? Certa vez, o homem se aproximou de Jesus e disse, Mateus 17, do 15 ao 16, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, e muitas das vezes cai no chão ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, amados. E imediatamente o Senhor repreendeu o demônio que atormentava aquele menino. E ele o deixou em paz. O demônio saiu do menino. Prontamente os discípulos perguntaram a Jesus por qual motivo não conseguiam expulsar o espírito imundo. E Jesus respondeu: esta espécie só sai com oração e pelo jejum. A oração é um preparo, sim, para o nosso ministério. Há muitas espécies de milagres e de libertação que só vão acontecer após você passar pelo preparo. Não basta somente se levantar e sair orando ou impondo as mãos em pessoas. Primeiro, precisamos ter tempo de oração pessoal com o nosso Senhor. A vida com Deus é um suplemento que traz poder ao seu ministério. Você vai experimentar muito mais conquistas e milagres quando iniciar a sua vida de oração. Também vai perceber que sua resistência a adversidades vai aumentar. Lembre de Jesus, ele só conseguiu suportar a cruz porque momentos antes estavam cheios de oração. Não é à toa que ao invés de sentir o que ele sentiu, né? Na hora que ele foi crucificado, ele se retirou imediatamente dos discípulos ao Getsêmani para orar. Então, é muito importante. Jesus só resistiu à cruz porque ele passava horas priorizando a vida dele de oração. Por isso que ele conseguiu resistir àquela dor que ele sofreu na cruz, não é verdade? E para concluir nosso entendimento dessa palavra da célula, precisamos orar, queridos. Talvez seja um pouco difícil no início, mas após um certo tempo, a oração passa a se tornar prazerosa. Orar é como ir à academia. As primeiras semanas são as mais desafiadoras, mas tudo começa a mudar quando passamos a ver o resultado do nosso esforço. E você verá o resultado de suas orações. Elas subirão ao céu e trarão a resposta para as suas adversidades. Então, temos que priorizar, sim. Separe um momento do seu dia para orar. Você pode escolher um horário fixo e ligar até um despertador diário para não se esquecer. Escreva no papel os seus pedidos e mencione quando estiver a sós com o Senhor. Não esqueça de falar com Ele como você fala com um amigo, porque Jesus é o nosso amigo, o Senhor é o nosso amigo. E lembre-se
que todas as áreas da sua vida vão experimentar uma mudança sobrenatural através da sua intimidade com Deus e vida de oração. Eu tenho um testemunho breve para contar para vocês. Tem pouco tempo que isso aconteceu, eu estava tão triste, com o coração apertado, que eu já vinha tempo orando a Deus, pedindo resposta de muitas coisas, não só no trabalho, mas na minha vida pessoal, família, ministerial também. E em certa noite, eu tenho o costume de orar de joelhos, Eu tenho meu quadro de oração no meu quarto, onde eu chamo de quarto de guerra. Mas nesse dia eu estava tão cansada, tão triste, que eu me deitei e não me ajoelhei para orar. Foi aí que eu falei com o Senhor, o Espírito Santo de Deus já incomoda. Aí eu falei para o Senhor, Deus, me perdoe, mas eu não vou me ajoelhar hoje não. Estou cansada, estou triste. Aí comecei a me desabafar com o Senhor, Triste, questionando as coisas, cheia de questionamentos com Deus. Depois de eu chorar, me desabafar com Ele, eu parei e falei, Deus, não quero mais nada, eu só quero te ver. Amados, eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus. A palavra nos diz que jamais veremos a Ele, Mas foi incrível essa experiência que eu tive com o Senhor. Quando eu falei isso, que eu queria ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, não quero mais nada, eu só quero te ver. Porque ali eu me derramei em lágrimas, eu realmente entreguei meu coração ao Senhor. E depois que eu terminei de desabafar, de confessar tudo a Ele, eu simplesmente disse que queria vê-lo. Foi incrível que logo depois eu escutei uma voz, a voz linda do Espírito Santo. Olhe para o céu. Queridos, quando eu olhei para o céu, que eu vi aquela lua cheia, linda, maravilhosa, e eu fiquei fixa olhando para aquela lua. E aí eu vi um rosto, um nariz fininho e a boca sorrindo para mim. Meu Deus, que experiência que eu tive. Queridos, eu vi o Senhor e Ele sorriu para mim. Foi tão lindo. Eu comecei a chorar. No mesmo instante que eu vi isso, eu ouvi a voz das pessoas, não falou que queria me ver, e olha eu aqui, filha. E foi como o Senhor estivesse me colocando no colo, e toda aquela tristeza que eu estava sentindo, o meu coração se preencheu na mesma hora de alegria. E eu comecei a orar agradecendo a Deus. Agradeci. Só fazia chorar e agradecer, meu Deus, que lindo. E Ele sorriu para mim, queridos. Foi uma experiência maravilhosa. E naquela noite, acredite, foi um sono tão maravilhoso. Eu dormi como nunca antes. E aí eu vim ter um entendimento que Deus cuida de nós. Basta que a gente o busque realmente, verdadeiramente. Mesmo que você, queridos, não consiga se ajoelhar para orar, abra o seu coração, que eu tenho certeza, assim como Ele se revelou a mim, Ele irá se revelar a você. Oh, Espírito Santo, Tu és lindo, Tu és fiel. Oh, queridos, foi uma experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor. E creia e acredite. Dê esse tempo de qualidade a Ele merece. E nós é que somos ganhadoras, sim, porque Ele preenche o nosso coração de amor, de alegria e de paz. Porque neste momento, quando eu me derramei na presença dEle, eu senti paz. E é isso que Ele quer entregar para as nossas vidas. A paz dEle que excede todo entendimento. Então, amados, eu espero que essa palavra tenha ministrado o seu coração como ministrou o meu. E declare junto comigo, queridos. Declare junto, bem alto, bem forte. Vou orar todos os dias, ainda que seja só um pouco. Não posso deixar um dia passar sem falar com o meu melhor amigo, porque Ele é o teu melhor amigo. Amém? Espero que essa mensagem tenha ministrado o seu coração. Não deixe de compartilhar. Beijo no coração. Deus abençoe. Shalom.